Olá, sejam bem-vindos à Aula Paraná. Eu me chamo Neckel, Wagner Neckel, professor de matemática da rede estadual do estado do Paraná. E a nossa aula hoje é sobre função afim, função de primeiro grau. Um pouco de retomada e nessa aula 9, além da gente fazer essa retomada, nós vamos resolver alguns exercícios de aplicação dessa função. Vamos lá? O que você está vendo na tela, a gente está falando de função afim. Um conceito de função, um conceito importantíssimo dentro da matemática, e traz a relação entre dois conjuntos. Um conjunto chamado de domínio, que representa os elementos da variável x, e um conjunto representado como contradomínio. Um conjunto mais geral de todos os possíveis elementos relacionados na função. Quando eu relaciono esses elementos na função, todo elemento dentro da equação matemática de função, quando eu substituo o valor do x, eu encontro uma imagem dentro desse contradomínio. Então, essa imagem reflete o valor, o resultado do valor nesse conjunto de contradomínio. Então, a gente entende que o conjunto de imagens são todas as respostas de y presentes dentro desse conjunto chamado de contradomínio. Se você olhar na tela, eu tenho uma função definida por y igual a 2x. Y igual a 2 vezes o valor de x. Então, se no primeiro conjunto eu escolho x igual a 0, a substituição de x por 0 resulta em 0 como imagem nesse conjunto de contradomínio. Se eu substituir esse valor de x por 2, entenda, a função y igual a 2 vezes x. Se eu substituir x por 2, 2 vezes 2 são 4. Então, eu tenho uma resposta de imagem no contradomínio como 4. Seria o valor de y quando eu substituo x por 2 nessa expressão. Obviamente que função, a gente tem vários modelos de função não só do primeiro grau, função afim. Existe relação matemática entre duas variáveis de várias formas diferentes, que em outras aulas a gente também vai abordar. Mas especificamente a aula de hoje, a aula 9, a gente vai tratar da função afim, a função de primeiro grau. Na história, a função, vários matemáticos nos ajudaram muito em relação a esses modelos científicos. Galileu Galilei, astrônomo, matemático, italiano, ele nos ajudou bastante com esse modelo científico. Já René Descartes, francês, filósofo e matemático, contribuiu muito mais para a representação gráfica, para o plano cartesiano, que você também já deve ter ouvido falar bastante. A gente vai falar de gráfico, de plano cartesiano, dessa leitura de eixos na aula 10. Então, não perca a próxima aula, aula 10, aula de matemática aqui, com a primeira série do ensino médio. No nosso cotidiano, nós temos várias situações onde a função ela é empregada. Perímetro de uma figura plana, por exemplo, ela é uma função de suas medidas de lados da figura plana. O valor de uma fatura de água é em função do consumo mensal. Se você olhar lá a fatura de água, o valor que você paga é em função do consumo que você teve durante aquele mês. O salário ele é em função das horas trabalhadas. A gente sempre tem essa noção de, às vezes, fazer a relação matemática de y em função de x. Y representa um valor de resposta como imagem, x representa um valor de início, de domínio, de função. Mas a gente pode falar, por exemplo, numa função salário, onde o salário é um valor S, esperado, em função de suas horas trabalhadas. Essas horas, T horas trabalhadas. Eu poderia falar que S é em função de T. O salário é em função dessas horas trabalhadas. Então, a forma de escrever esse modelo matemático veio muito de encontro com essa leitura e a interpretação nos textos, na situação do cotidiano, que é o que a gente vai ver nessa aula. Falando agora de definição da função afim.
Olhe só na tela. Função afim é uma função f de reais em reais, ou seja, do conjunto dos números reais como domínio e o conjunto dos números reais como contradomínio. Denomina-se função afim quando existem dois números reais a e b, tal que f de x é igual a x mais b, a vezes x mais b, para todo x pertencente ao conjunto dos números reais. Esse a, de cabeça para baixo, ele é um símbolo matemático que significa para todo. Então, nós vamos falar especificamente nessa aula dessa leitura de função e em busca desses dois coeficientes, o a e o b. Entenda que na função afim, na função de primeiro grau, esse a e b são valores reais conhecidos. E aí você fica com uma expressão matemática com duas variáveis, o x e o y, que representa o nosso f de x na função. Então, algumas explicações sobre a função afim, a função de primeiro grau. X é a variável dessa função de primeiro grau. O a, ele representa um coeficiente angular. Obviamente, a leitura desse a, quando ele é positivo, quando ele é nulo, quando ele é menor que zero, tem muito a ver com a representação gráfica dessa função. Agora, quando se fala em representação gráfica, a gente está falando de uma reta ao se descrever esta função no plano cartesiano. A reta é a representação da função afim no plano cartesiano. E a reta só é possível de ser encontrada quando eu tenho dois pontos cartesianos de referência. Então, eu tenho um ponto A e um ponto B. Por esses dois pontos passam uma única reta. E essa reta é possível de estabelecer a relação matemática entre esses dois valores, entre a variável x e a variável y. Aí eu coloco aqui que esse coeficiente angular, na tela, é yb menos ya dividido por xb menos xa. É a definição, o valor desse coeficiente angular. E toda reta também tem uma inclinação em relação ao eixo x. Essa inclinação é calculada por tangente desse ângulo alfa. O ângulo alfa é o ângulo entre a reta e o eixo horizontal, o eixo x. Raiz da função. Eu posso pegar essa função e igualar a zero. Se eu tenho lá 2x mais 3, se eu pego 2 vezes x mais 3 igual a zero, eu estou buscando a raiz da função, ou seja, qual é o valor de x que anula essa função. É possível resolver isso também, e é possível resolver, inclusive, dependendo desses dois coeficientes a e b. Aí eu tenho ali x isolado, é menos b sobre 2a, representando que eu posso resolver essa equaçãozinha de primeiro grau isolando o x. E por fim, o b, não menos importante, é o coeficiente linear. Ele é o ponto de intersecção da função com o eixo y. Ele é o ponto de intersecção com o eixo y. Se você tem b igual a 3, eu tenho certeza absoluta que para x igual a 0, o resultado de imagem é 3. E na aula 10, eu tenho certeza que você não vai perder a aula 10, você vai estar ansioso já para assistir a aula 10, você vai enxergar o comportamento gráfico e esse valor b do coeficiente linear no plano cartesiano, o quanto ele representa nessa descrição gráfica. Vamos lá então, exemplos de função afim. O objetivo nesse exercício é identificar quem são os dois coeficientes da função, o valor de a e o valor de b no nosso modelo de função. Vamos no quadro. Função afim, f de x igual a x mais b. O coeficiente angular a é o coeficiente, o valor que acompanha, que multiplica a variável x. E o coeficiente linear, o valor de b, é o valor independente dessa variável x. É a parcela, o valor que está sozinho, sem a variável.
Vamos identificar isso em cada um dos itens. Letra A, f de x igual a 5x mais 1. A gente lê isso 5 vezes x mais 1. O 5 é o valor que acompanha a variável x. Então, esse é o nosso coeficiente angular. A igual a 5. B é, então, o nosso valor de mais 1 nessa função 5x mais 1. Então, coeficiente angular, coeficiente linear. Letra B. f de x igual a 2 menos 3x. Então, de novo, nos dois termos que eu tenho, 2 está sozinho. Não depende da variável x nesse caso. Não tem relação direta de multiplicação direta com a variável x. Então, esse é o nosso valor de B, nosso termo independente da função. E o menos 3, que está multiplicando o x, é o nosso coeficiente angular, nosso valor de A. Na letra C, f de x igual a 3/5 de x menos 7. 3/5, uma fração que está multiplicando a variável x. Então, 3/5 é o nosso valor A, nosso coeficiente angular. Menos 7 é o nosso coeficiente linear, o valor de B. E letra D e última, f de x igual a menos 4x. Menos 4 está multiplicando a variável x. Então, ele representa o nosso coeficiente angular. Professor, mas não tem aqui o coeficiente linear? Não tem. Se você escreve mais 0, 0 é o elemento neutro na soma, não faz a diferença. Mas você pode dizer que B, nesse caso, é 0. Que o coeficiente B vale 0. O coeficiente linear é 0 nesse caso. Então, identificação, a gente está identificando aqui cada um dos coeficientes da função. Um exercício fácil, um exercício mais simples e que também está disponível para você lá do aplicativo. Entra lá, resolve o exercício, entra no Classroom, faz as atividades e acompanha. Na dúvida, conversa com o seu professor. Aplicação 1. Que já é um modelo de função, um exercício que trabalha a relação com o nosso cotidiano. Vamos ler o exercício? Pedro pegou o táxi do senhor Manuel. Ele cobra R$ 5,20 pela bandeirada. Aquele momento em que você entra no táxi, o taxista já está cobrando R$ 5,20. No momento em que você começa a andar com o táxi, ele vai fazer uma cobrança por quilômetro rodado. E ali no exercício diz, e R$ 1,50 por quilômetro rodado. Quanto Pedro pagou ao senhor Manuel após percorrer 30 quilômetros? Então, é um exercício de função. Existe um valor fixo de R$ 5,20 e existe a bandeirada, que é um valor cobrado a cada quilômetro rodado, um valor de R$ 1,50. Vamos descobrir como calcular esse valor para saber quanto Pedro pagou ao senhor Manuel após esses 30 quilômetros. Vamos no quadro. Exercício de aplicação 1. Qual é o valor fixo presente no problema? Os R$ 5,20. Qual é o valor cobrado a cada quilômetro? R$ 1,50. E quantos quilômetros foram rodados? 30. Então, eu posso dizer que a solução para esse exercício, o valor a ser pago ao motorista, ao senhor Manuel, vai ser 30 vezes R$ 1,50 mais R$ 5,20. 30 quilômetros rodados,
a R$ 1,50 cada quilômetro, mais o valor fixo cobrado pela bandeirada de R$ 5,20. Se você observar, poderia ter rodado 20 quilômetros, poderiam ter rodado 10 quilômetros, poderiam ter rodado 50 quilômetros. Então, esse valor de 30 está representando a nossa variável. No nosso modelo de função afim, esse 30 está representando a nossa variável, o nosso valor de x esperado, né, a ser calculado pela função para saber o valor final a ser pago ao senhor Manuel. Se você ainda olhar nosso modelo de função, esse 1,5 está representando o nosso coeficiente angular, porque é ele que está multiplicando 30, que é a substituição da nossa variável. E ainda, aqui no exercício, para lembrar da definição do conceito de função afim, o 5,2 representa o nosso coeficiente linear, o termo que não ele é independente da variável x. Muito bem, valor final a ser pago ao senhor Manuel. Vamos fazer aqui o 30 vezes 1,5. Então, se você multiplicar 30 vezes 1,5, 1 de 30 dá 30, mais meio de 30 dá 15. Então, eu tenho aqui 45. Mais o 5,2. 45 mais 5,2, isso nos dá 50,2. Então, o valor a ser pago ao senhor Manuel são R$ 50,20 pela corrida. É legal de você, no momento que vai resolver algum exercício, você vem aqui e resolve usando as suas contas de apoio. Posso vir aqui 1,5 vezes 30, ou 30 vezes 1,5, faz a conta de apoio. Isso ajuda bastante você a compreender, né, usar a matemática, as operações mais básicas como apoio na hora de resolver esses exercícios. 30 vezes 1,5, 45, mais 5,2, 50,2. Vamos pagar, Pedro vai pagar ao taxista, ao seu Manuel, R$ 50,20. Aplicação 2. O salário fixo de um operador é de R$ 2.000. Vamos ler comigo, me acompanhe. Pensando em aumentar seu salário, ele faz serviços extras e recebe R$ 150 por período trabalhado. Vamos olhar o que a gente tem de dados no exercício. Salário fixo, R$ 2.000. Para aumentar esse ganho, o seu salário, R$ 150 a cada período trabalhado. Então, vamos para o item A. Pergunta: quanto o operador receberá no mês que trabalhar 6 períodos extras? Vamos para o quadro. Minha aplicação 2 tem um operador. Qual é a variável desse exercício, dessa aplicação? Porque ele vai trabalhar alguns períodos extras para aumentar o seu salário. Então, aí eu vou ter as minhas variáveis. Aí eu tenho o meu valor de variável. Aqui no item A, pergunta: trabalhar 6 períodos extras. Qual vai ser o salário? Mas se ele trabalhasse 10 períodos extras, se ele trabalhasse 20 períodos extras no mês, essa é a minha variável. O número de períodos extras trabalhados pelo operador é a minha variável. Quanto ele vai receber por cada período é o meu coeficiente angular, o meu valor de A, que é o 150. E os R$ 2.000 que ele já recebe sem trabalhar nenhum período extra é o nosso valor de coeficiente linear, o nosso valor fixo. Então, eu poderia escrever 150 vezes, no item A,
vezes 6 períodos trabalhados, mais R$2.000. Eu tenho aqui o nosso coeficiente angular, o 6 representando a nossa variável x e o 2.000 representando o nosso coeficiente linear. Para resolver esse item A, vou resolver 6 vezes 150. Então, eu tenho 2 vezes 150, 300. 3 de 300 são 900. Então, R$900 com os períodos extras, mais R$2.000. Então, ele vai receber ao final R$2.900. Lembrando, né, gente? Por favor, conta de apoio. 6 vezes 150, você vem aqui do ladinho, rabisque o seu caderno, faça a atividade, faça essas contas básicas, isso ajuda muito na compreensão. Sempre que necessário, vem para cá e faz a sua conta mais básica para apoiar a solução do exercício. Respondendo o item A, eu tenho R$2.900 como salário do operador, se ele trabalhar 6 períodos extras naquele mês, num determinado mês. O item B, qual é a função matemática que expressa o seu salário? Então, agora eu estou buscando exatamente a expressão matemática que representa esse salário com a variável nos períodos extras trabalhados. Então, eu venho aqui no item B. Basicamente, o item A já nos ajudou a responder o item B. 150 vezes 6 períodos trabalhados, que era a nossa variável x. Então, eu poderia trabalhar, o operador poderia trabalhar 7 períodos. Então, aqui no lugar do 6 seria o 7. Poderia ter trabalhado 10 períodos, então no lugar do 6 seria o 10. Eu posso escrever a relação matemática do salário esperado dele da seguinte maneira. O salário esperado, vamos chamar de S, vai ser 150 vezes, vamos chamar de X, o número de períodos extras trabalhados no mês, mais R$2.000 de salário fixo. Essa é a expressão, a função matemática que representa o salário desse operador. Esse x representa os períodos extras. Se forem 10 períodos extras, 10 vezes 150, você tem lá 1.500, mais 2, 3.500 o salário, se ele tivesse trabalhado 10 períodos extras. Então, a nossa variável, no caso, são os períodos extras. Item C, para encerrar essa aplicação. Qual o número mínimo de períodos extras necessários para um salário superior a R$3.000? Olha o que o exercício está pedindo. Ele não está pedindo o salário, ele está dizendo que espera um salário superior a R$3.000. Então, eu preciso olhar para a minha função matemática e esperar um salário maior que R$3.000. Nesse item C, vamos no quadro. Esperar um salário superior a R$3.000 é esperar um salário maior que R$3.000. Para resolver esse exercício, nós vamos usar a própria função. A função f de x, para nós, representado aqui pela letra S de salário, é 150 vezes x mais 2.000. Se eu substituir S, que é a minha expressão de função, por 150 vezes x mais 2.000, eu posso escrever que se espera que isso seja maior que R$3.000, de encontro com a leitura que nós fizemos no item C. Qual é o número mínimo de períodos extras necessários para um salário superior a R$3.000?
Então, nós vamos isolar o nosso valor de x, a nossa incógnita, porque é ela quem vai nos responder o item C. Quantos períodos esses serão trabalhados para um salário maior que 3.000? Essa é uma inequação. Veja que o sinal aqui entre os dois membros é um sinal de desigualdade, sinal maior que 3.000. A gente pode trabalhar a solução desta inequação do mesmo jeito que a gente resolve equações do primeiro grau. Então vamos resolver. 150x maior que 3.000. Com o objetivo de isolar x, 2.000 está somando. Passamos para o outro membro da inequação, subtraindo. Muda a operação com o objetivo de isolar a nossa incógnita x. Então, aqui, 3.000 menos 2.000 reais. Aí, 3.000 menos 2.000 reais, 150, x maior que 1.000. 150 está multiplicando a minha incógnita x. Operação inversa, nós vamos passar o 150 dividindo o 1.000 na inequação. Então, x maior que 1.000 dividido por 150. Então, se espera um valor maior que o resultado da divisão de 1.000 por 150. Vamos fazer essa divisão aqui, aproximada. Mil dividido por 150. Quantas vezes o 150 cabe no 1.000? 6 vezes. Então, 6 vezes 150, nós já vimos anteriormente que dá 900. Método da chave, divisão pelo método da chave, método simples. 1.000 menos 900 dá 100. 100 é menor que 150. Para eu continuar, eu preciso acrescentar uma vírgula na chave e um zero no nosso dividendo. 1.000 dividido por 150, de novo, 6. 6 vezes 150, 900. Para de 1.000 menos 900, 100 novamente. Então, aqui nós vamos encontrar uma dízima periódica. O 6,66666. Aí a resposta aqui, o número de períodos trabalhados tem que ser maior que 6,6. Mas o número de períodos trabalhados é um número inteiro. Se espera uma resposta aqui, um número inteiro. Não tem como ele trabalhar 6 períodos e mais 60% de um outro período. Não, ele tem que ser um número inteiro. Então, para o salário ser maior que 3.000 reais, o número de período tem que ser maior que 6,6. Qual é o número inteiro maior que 6,6? Então, o número inteiro maior que 6,6 é o 7. Respondendo à letra C, então se esperam 7 períodos extras trabalhados necessários para um salário superior a 3.000 reais. E agora é a sua vez. Você vai ter alguns minutinhos para resolver essa atividade.
Vamos corrigir a atividade 1? Mas antes, no quadro aqui, só corrigir um errinho de reescrita. Nossa função de salário, no exercício anterior, 150 mais 2.000. Falta um zero aqui. Tá? Corrige aí também, se você acabou copiando de alguma maneira errado. Agora sim, atividade 1, você fez. São 4 funções afim para a gente identificar os seus coeficientes. O coeficiente angular e o coeficiente linear. Letra A, f de x igual menos 2x mais 10. Menos 2 é o número que acompanha a incógnita x. Então, menos 2 é o nosso coeficiente angular. E mais 10 o nosso coeficiente linear. Letra B, f de t igual 1/3 menos t. Veja que o professor até mudou a letra na variável, né? Não chamou mais de x, chamou de t. A gente não pode ficar se prendendo a x e y, o que é mais comum. Mas não tem problema nenhum de chamar uma função f de t. Função é uma função em relação à variável t, não há problema algum. Para identificar os dois coeficientes aqui, t não tem um coeficiente, a gente coloca 1. Então, menos 1 seria o nosso coeficiente angular na variável t. E 1/3, que é um termo que está independente do valor de t, seria o nosso coeficiente linear, o nosso valor de b. Letra C, f de x igual 7x mais 7. Aqui eu tenho o meu coeficiente angular igual ao meu coeficiente linear. Então, A é 7 e B também é 7. E na letra D, f de p igual menos 3. É uma função na variável p. A variável p não aparece, significa que nós não temos o nosso coeficiente angular. O nosso coeficiente angular é 0. Zerou o termo que teria a nossa variável p. Porque se A é 0, 0 vezes p é 0. Eu tenho só meu coeficiente linear, que é o menos 3. Ok? Agora, atividade 2. Mais um tempinho para você resolver essa atividade.
Vamos corrigir a atividade 2. O perímetro de um quadrado é determinado pela soma de seus lados. Letra A. Qual o valor de seu perímetro, sabendo que seu lado mede 6 centímetros? Letra B. Qual é a função matemática que expressa o perímetro do quadrado? Vamos no quadro. Nessa atividade 2, a gente está falando de um quadrado. O quadrado, ele tem, por características, várias outras, mas os 4 lados são iguais. Essa é a característica do quadrado assim, mais evidente, né? Os 4 lados são iguais. E aí, se eu chamo esse valor do lado de uma medida x, e estou buscando o perímetro, como está no exercício, e diz que o perímetro é a soma de todos os lados, o perímetro representado por uma letra P seria x mais o outro lado que mede x, mais o terceiro lado que mede x, mais o último lado que mede x. Eu não vou responder já, eu vou deixar aqui indicado dessa maneira, porque eu quero resolver a letra A e na letra B a gente encerra a atividade. Qual o valor de seu perímetro, sabendo que seu lado mede 6? Se eu olhar o perímetro, 4 lados iguais, cada lado mede 6, então 4 vezes 6. Eu tenho que o perímetro mede 24 na unidade apresentada, 24 centímetros. Respondemos a letra A. Na letra B, pede qual é a função matemática que expressa esse perímetro. Se você identificar aqui, 6 representa a medida do lado do quadrado. E essa medida pode mudar, pode ser 6, pode ser 5, pode ser 10, pode ser 1,2. Então, esse 6 representa a nossa variável x na função. E o 4 representa o nosso coeficiente angular. Aqui eu não tenho coeficiente linear. Então, posso escrever que P, perímetro esperado, 4 vezes x. Aqui, x mais x mais x mais x são 4x. Pode escrever P igual a 4x, f de x igual a 4x. Então, essa é a função matemática que expressa o perímetro do quadrado. Ok? Gente, falamos hoje de função afim. Aula 9, função afim, a gente fez essa revisão, resolvemos algumas aplicações de cotidiano e na próxima aula a gente vai ainda continuar falando dessa análise gráfica da função afim. Então não perca, próxima aula, aula 10. Fiquem bem.